Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Dr. Santiago Paz. Hoje eu vou estar falando sobre um tema que vocês mandaram para eu dar uma olhadinha, que é: será que o café da manhã é a refeição mais importante do dia? Então vamos analisar esse vídeo que vocês mandaram, mas somente depois da vinheta. Então roda a vinheta. Let me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat, I kick it feet like. Let me get a beat, I kick it funky like feet. Você já deve ter ouvido que o café da manhã é a principal refeição do dia. Mas será que isso é verdade? O que a ciência diz sobre isso? Há muitos estudos sobre a relação entre a ingestão de café da manhã e possíveis impactos na saúde. Exemplo disso é o resultado de um grande estudo de revisão publicado nesse ano por Xiumei Ma e colaboradores da Universidade de Luzhou, na China, que concluiu que realizar o café da manhã aumenta o risco por sobrepeso e Cara, isso é muito importante. Quando a gente está falando de alguns estudos em grande escala, a gente está falando de coortes, né, que não necessariamente investigam uma relação causal, tá? Ou seja, correlação não é causa. Então, o fato, talvez, das pessoas que fazem café da manhã, elas conseguem emagrecer mais do que as pessoas que geralmente não fazem o café da manhã, não significam que necessariamente o café da manhã vai levar ao emagrecimento. Não, não é isso. Mas por trás disso já se sabe o quê? Que geralmente quem não faz o café da manhã tende a não fazê-lo porque comeu muito no jantar. E geralmente isso é um problema. Por quê? Porque às 19, 20 horas é mais ou menos o horário do dia no qual o indivíduo tende a comer muito mais, até mesmo por conta de uma relação de eu mereço quando chego em casa, ai, tô cansado, quero comer alguma coisa rápido, ou talvez algo que me dê prazer, porque hoje o dia foi tão estressante, por aí vai. E aí, nesse looping, esse indivíduo consome muitas quilocalorias à noite, até mesmo por uma refeição altamente palatável, né? Ou seja, gostosa, prazerosa, com uma carga calórica muito grande. E aí, no outro dia de manhã, acorda sem fome. Claro, o negócio ainda tá ali ruminando, né? Tá fermentando ainda lá no intestino, então esse indivíduo tende a acordar sem fome. E aí ele não faz o café da manhã. E aí ele começa a postergar toda essa relação de um ciclo vicioso de aumento de fome, e muitas vezes o próprio almoço tende a ser um almoço um pouquinho maior. Aí ele fica a tarde toda sem comer, só tomando um cafezinho preto, um biscoitinho, água e sal, e aí quando chega em casa, de novo catastrofiza. Então, esse é o contexto mais importante quando a gente está falando da relação de café da manhã ser a refeição mais importante do dia, ou a primeira refeição, enfim. obesidade. Porém, é interessante notar que esse estudo não considerou a qualidade dos cafés da manhã das pessoas, os tipos e as quantidades de alimentos presentes nas Exatamente. refeições, nem o grau de atividade física das populações e nem mesmo questões étnicas e culturais, que podem ser, obviamente, Perfeito, isso é uma coisa muito válida e interessante. Ah, tomei café da manhã, mas qual café da manhã que você tomou? Né? Ah, foi um cafezinho preto com um biscoito polvilho. Pô, não, nada contra, ok. Né? Imagina a gente falar que isso não é um bom café da manhã para uma pessoa que não tem dinheiro para comer, né? Isso não existe. Mas dentro de uma relação de micronutrientes, de fibras, de fitoquímicos, é um café da manhã um pouco pobre, né? Mas se é o que a pessoa consegue fazer, pô, beleza. A nutrição ela vai muito mais do que calorias, né? Ela vai para uma questão sociocultural, socioeconômica e por aí vai. Pô, beleza, tranquilo. Mas é o foco, quando a gente está falando em café da manhã fazer ou não, a gente está falando também da qualidade desse café da manhã, né? Porque a gente precisa, muitas vezes, contextualizar com o que foi esse café da manhã. Né? Então, de fato, muitas vezes a gente deixa no ar aquela questão: ah, fiz o café da manhã, então eu tô fazendo certo, tô fazendo bem, provavelmente eu vou emagrecer. Não, calma aí, o que que você comeu no café da manhã? Foi frutas? Foi alimentos com uma carga nutricional aumentada, uma densidade calórica legal? E aí? Né? Então, perfeito. muito importantes. Levando isso em consideração, um estudo realizado por Mark Pereira e colaboradores na School of Public Health em Minneapolis, nos Estados Unidos, sugere que a frequência e a qualidade do café da manhã podem estar relacionados ao controle do apetite e aos níveis de açúcar no sangue, apoiando a hipótese de que um café da manhã de qualidade pode reduzir o risco de obesidade e diabetes tipo 2. Ainda, de acordo com Abdul Mohideen e colaboradores da Universidade de Bangladesh, existem evidências de que realizar um café da manhã de qualidade, rico em vitaminas, minerais
minerais, compostos bioativos, fibras, gorduras boas e proteínas é um excelente hábito e traz inúmeros benefícios para a saúde, como melhor do Então, isso aqui é uma coisa importante. Basicamente, a gente tem que relacionar também tanto as questões de humor, cognição e atenção com os alimentos que vão ter uma digestibilidade aumentada, que o trânsito intestinal seja bacana, que não promovam uma fermentabilidade aumentada. Então, isso precisa ser levado em consideração. Vou dar um exemplo. A galera que usa whey protein. A gente sabe que o whey concentrado, ele tende a ter uma fermentabilidade um pouco maior. E se você tem uma fermentabilidade um pouco maior, esse indivíduo fica com mais gases, flatulência, dilatação abdominal, dor de cabeça, e isso pode comprometer também o estado de humor que ele tem, né? Então, até que ponto eu vou ter uma tensão se eu estou com dor de barriga, se eu estou com dor de cabeça? Então, todo esse componente ele precisa ser gerenciado também. Então, analisar os alimentos que têm uma fermentabilidade menor ou maior é de suma importância para que a gente consiga gerenciar desde o café da manhã todas essas boas relações. Sabe uma coisa que acontece muito, por exemplo, no café da manhã, quando a galera gosta de um cafezinho preto, é adoçar o café preto com um adoçante. É legal a gente frisar que o adoçante ele tem um benefício muito grande porque ele não tem as calorias. E se eu estou pensando em emagrecer, adoçar alguma coisa com um adoçante, reduzir essas calorias, eu no final do dia eu posso ter uma redução das calorias que usualmente eu teria se eu usasse açúcares, né? Então é muito importante a gente tomar cuidado, por quê? Porque num princípio, no início do processo, tem que entender que o maior agente deletério para a saúde é o excesso de tecido adiposo, o excesso dessa circunferência abdominal. Então não tem que discutir se o adoçante é bom ou não quando esse indivíduo está obeso. O que eu preciso é de fato reduzir esse acúmulo de gordura visceral que ele tem, esse estado pró-inflamatório, essa resistência à ação hormonal e assim progressivamente trabalhar com os outros hábitos para que, de uma maneira que ele consiga já ter uma eutrofia, ou seja, com uma redução do peso corporal, ele já inicia a prática, a gente faça essa diluição ou até mesmo uma reeducação a partir do que talvez ele poderia estar adoçando ou até mesmo não adoçando e agora tomar um café preto sem nenhum tipo de adoçante. A gente não tira o cigarro do tabagista que quer parar de fumar. A gente vai aos poucos reduzindo diariamente ou semanalmente a quantidade de cigarros que ele fuma, ou vai propondo para ele essa redução gradual, até mesmo porque nós precisamos gradualmente ir reduzindo, fazendo o desmame dessas substâncias que são viciantes, ou até mesmo recondicionar o corpo a aceitar essa nova realidade fisiológica de menos agentes que estão agora sendo fornecidos pelo número menor de cigarros. E basicamente é mais ou menos assim que a gente precisa identificar essas relações de reintrodução de retirada de um determinado agente alimentar ou até mesmo introdução de um novo agente nutricional ou dietético na vida desse indivíduo. Então, quando a gente está falando de adoçantes, a gente está falando de um componente bacana na vida desse indivíduo. Só que tem um detalhe: existem alguns adoçantes que tendem a ter uma fermentabilidade maior. Xilitol, eritritol, sorbitol. Então, muitas vezes eu posso estar ganhando no sentido de tendo benefícios com essa redução das calorias com um paciente que toma uma coquinha zero, mas em se tratando de fermentabilidade, a gente pode estar perdendo, porque esse indivíduo pode estar com gases, pode estar com dilatação abdominal, dor de cabeça, isso pode fazer o intestino dele prender, e até mesmo pelo estado emocional ou cognitivo, isso pode ter uma repercussão negativa, e ao ficar um pouquinho mais estressado, né, ou então literalmente, esse termo é ótimo, né, enfesado, né, evidentemente quando evacua, isso pode ter uma repercussão negativa na vida do indivíduo como um todo, né? Então acho que basicamente dentro do que a gente poderia estar falando do café da manhã ou dessas relações, eu acho que faz bastante sentido o que a gente trouxe na nossa discussão de hoje, tá ok? Obrigado pelo envio desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curti-lo, compartilhe com quem você acredita que vai ser beneficiado com essas informações, comente aqui o que você achou, sugira
outros vídeos para que a gente possa fazer aqui uma reação, para que a gente possa fazer uma discussão legal, saudável e que a gente possa promover mais conhecimento e, consequentemente, mais saúde para as pessoas. Não deixe de compartilhar esse vídeo. Muitíssimo obrigado para você que ficou até aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu! Let me get a beat, I kick it funky like